Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 50. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. O nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você, com a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, para que você possa crescer como um discípulo e um filho amado. Ok? Eu espero que a gente seja bem sucedido nesse nosso trabalho. Então, que Deus nos abençoe. Bom, como sempre, nós iniciamos fazendo a leitura do texto e não será diferente agora. Veremos Atos, capítulo 22, do verso 1 ao 30. E logo de início a gente vai ver a maior parte do texto aí, do verso 1 até o 21, que diz assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que os matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Bom, esse aí é o nosso primeiro trecho, né? Então, cabe a gente lembrar o finalzinho lá no capítulo 21, termina dizendo que Paulo, após ter sido preso, ter sido reconhecido, né, na sinagoga, após ter sido preso no meio de um tumulto, onde as pessoas estavam violentamente contra ele, ele então começa o discurso após pedir para poder falar ali, né, se justificar. Ele consegue esse direito, e quando ele vai falar, ele opta a falar não em grego, mas ele opta a falar em aramaico, né? Então o finalzinho do capítulo 21 termina dessa forma, hein? Quando Paulo escolhe falar em aramaico, e o capítulo 22, que nós vimos agora, já começa com o discurso de Paulo. Então, esse que nós vimos, o trecho do verso 1 até o 21, é o discurso que Paulo proferiu, estando
ali sob a prisão, né, dos romanos e diante de uma multidão. Então, assim que ele começa a falar, eles já prestam atenção em favor dele estar falando em aramaico. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Vamos seguir o nosso roteiro. Irmãos e pais. Ele começa o seu discurso chamando eles de irmãos e pais. Então, a gente viu lá nesse capítulo anterior, né, como eu disse. Cabe a gente lembrar isso também. Aí ele procurou, quando ele chegou em Jerusalém, com a ajuda dos presbíteros lá da cidade, com a ideia que eles tiveram, né, ele procurou ser aceito pelos judeus por meio de um voto. Então ali ele passou um tempo, alguns jovens fariam um voto, e nesse voto que eles fariam, Paulo se juntou a eles nesse voto, a fim de que ao ser reconhecido, né, quando o reconhecessem como alguém que mantinha os costumes do judaísmo, porque ele era acusado desse desprezo do judaísmo. Mas Paulo não era contrário a esse costume do judaísmo. Então ele deveria se juntar a esses homens, inclusive pagou pelas ofertas, pagou pelo corte de cabelo, pagou por todas as despesas dessa dedicação, desse voto que esses homens teriam. Então essa foi a ideia que os presbíteros tiveram, e ele então acatou essa ideia nessa tentativa de ser aceito pelos judeus ali, né? De não ser acusado por esse desprezo que ele de fato não tinha. Após ser acusado de ir contra a lei de Moisés e profanar o templo, essas foram acusações que fizeram para Paulo, né? Dizendo até que ele trouxe gentios aqui para dentro do templo e tal. Ele foi preso então e ganhou o direito à fala. O Paulo inicia o seu discurso da mesma forma como Estevão. Esse negócio de irmãos e pais, ele traz essa ideia: olha, vocês estão achando que eu estou de fora, vocês estão achando que eu estou contra, vocês estão achando que eu sou contra vocês. Na verdade, eu não sou contra. E esse chamá-los de irmãos e pais está dizendo: olha, nós somos do mesmo povo, nós somos parte do povo de Deus, eu sou parte desse mesmo povo de vocês. Respeitosamente, né, ele se inclui então dessa forma entre os judeus, chamando-os de irmãos e pais, e escolhe falar em aramaico, que era o idioma comum dos judeus da Palestina, embora os sacerdotes levitas conhecessem o hebraico. Então, os sacerdotes levitas conheciam, tinham a aproximação, um costume com a língua hebraica. De modo geral, todos falavam grego, mas os judeus da Palestina, não está falando outros judeus, judeus que foram da diáspora, os judeus que cresceram fora, né, que perdeu-se esse costume dos pais para os filhos, e então eles já nasceram em outra cultura, apesar de manterem, né, a vinculação pelo judaísmo, apesar de manterem essa devoção a Deus, apesar de irem a Jerusalém, apesar de participarem das festas, alguns já não falavam o aramaico. Mas aí então ele começa a falar o aramaico. Isso já era a prova. Ele não fala o grego, também não fala o hebraico, que seria de um grupo muito menor, mas ele fala o aramaico, que abrangia grande parte de um grupo ali, que era o grupo daqueles que eram mais zelosos, né, e que se voltaram contra ele. Então, quando ele fala isso, ele fala nesse idioma, ele escolhe fazer isso porque isso prende a atenção das pessoas. Então, como muitos judeus da diáspora, né, ou seja, que nasceram e cresceram longe de Jerusalém, só falavam o grego, Paulo consegue prender a atenção de seus ouvintes, surpreendendo-os em aramaico. Então vamos lá. E aí ele fala irmãos, e logo em seguida ele diz: ouçam a minha defesa. Então esse discurso que nós vimos aqui agora, do verso 1 até o 21, é um discurso de defesa de Paulo. Ele está argumentando agora em sua defesa. A defesa de Paulo nada mais é que o seu testemunho público de fé, porque ele vai usar, para se defender, a sua própria história com Deus. Ele vai usar de argumentos para poder convencer aquele povo
a sua própria experiência, a sua história com Deus. É isso que eu estou chamando aqui de testemunho. Então ele começa, foi-lhe dado de alguma forma, no meio desse caos todo, a oportunidade de contar a respeito disso. Então Paulo está nessa oportunidade testemunhando a respeito da sua fé e do desenvolvimento dessa fé. Então ele tem provas presentes entre seus acusadores sobre como ele agia. Essa era uma das coisas que ele usou para a sua defesa. Ele está dizendo, olha, sumos sacerdotes estão aí para poder testemunhar, porque eu procurei a ajuda dele, deles, né, no caso. Seria um, mas nessa época aí estava com dois. Procurei a ajuda da liderança para poder me dar a carta, para eu poder ir lá em Damasco, né, em todo esse caminho até Damasco, para poder trazer esses do caminho, que eram a forma com que os cristãos eram conhecidos, trazê-los até aqui presos, né? Então ele diz, olha, aqui no meio de vocês tem testemunho. Então essa já é uma das coisas que ele usa para a sua defesa. Ele tem autoridade para falar sobre a fé judaica por sua excelente formação em Jerusalém com um dos rabinos mais famosos. Então ele está dizendo, olha, eu sou nasci numa região da Cilícia, mas eu sou judeu e eu cresci, passei boa parte, a minha escola foi com Gamaliel. Eu aprendi aos pés de Gamaliel, ele foi o meu tutor. Gamaliel era muito conhecido e ele diz, eu aprendi aqui em Jerusalém. Então ele está trazendo todas essas características que o justificam como um judeu e um judeu zeloso, assim como aqueles que o ouvem naquele dia. Paulo constrói essa argumentação que respalda sua autoridade para então contar sua experiência com Jesus e a reconfiguração da sua fé. Então essa é a estratégia de Paulo na sua defesa. É assim que ele aproveita a sua oportunidade para poder testemunhar e conquistar a atenção daqueles homens. Ele fala em aramaico, que ele conseguia dessa forma alcançar um grupo, chamar a atenção para dizer, ele é um instruído. Não é qualquer um, não é nem sequer qualquer judeu que fala aramaico, né? Então, ele usa isso, ele traz na sua história pessoas que estavam ali que poderiam testemunhar esse fato de que ele estava falando a verdade. Ele traz a sua origem, a sua formação para poder respaldar a sua autoridade, para poder contar agora o que lhe aconteceu e o que muda na sua fé, de alguma forma, apesar de que ele não vai entrar nesses detalhes. Então ele diz, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Isso foi o que Ananias falou para ele lá em Damasco, no momento da sua... quando ele converteu e estava esperando por Ananias na cidade, né? Então, ele usa essas palavras para trazer uma séria realidade a todos os presentes. Que séria realidade é essa? O que Paulo estava fazendo era de Deus ou não. Então é isso que ele está colocando ali, usando inclusive Ananias, que ele diz, olha, ele era um homem temente a Deus, ele era um judeu, respeitado pelos judeus lá de Damasco. Então nós não estamos falando de alguém que fosse alguém desconhecido do povo judeu. Não, ele era alguém respeitado, ele era alguém que tinha voz em Damasco. Então esse homem de Deus, esse homem temente a Deus, esse homem respeitado pelos judeus de lá, ele me diz isso, ele me diz que esse Deus dos nossos antepassados o escolheu a Paulo para conhecer a sua vontade, ver o justo, esse justo aí com maiúsculo, que é o justo falando a respeito de Jesus, né? E ouvir as palavras de sua boca, do próprio justo. Então, agora o Paulo traz para eles, olha, isso aí veio da parte de Deus para mim. Agora que eu já estou falando em aramaico, provei aqui, dei as minhas características que me aprovam, me dão autoridade. Então agora eu estou dizendo também o seguinte, isso que me aconteceu veio da parte de Deus. Então o que Paulo estava fazendo era de Deus ou não? Aí de certa forma as pessoas tinham que avaliar.
Se fosse, eles não poderiam se opor. Então essa é a estratégia de Paulo ao fazer esse discurso. Mas, se sabiam de tudo o que ele fazia, tinham ali testemunhas, por que não acreditaram? Por que eles não acreditaram em Paulo? Isso não está nesse trecho aqui ainda, nesse comentário. Vai estar no finalzinho, lá no verso 21, onde nós lemos essa resposta. Né? Qual motivo seria suficiente para eles não aceitarem a defesa de Paulo? Olha, ele fala aramaico. Ele consegue provar por meio das testemunhas que tudo que ele está nos dizendo aqui é verdade. Agora ele começa a contar uma experiência e traz como autoridade o próprio Deus e um homem que também é um homem do meio dos nossos. Então o que levou essas pessoas a desacreditarem de Paulo? Quando eu voltei a Jerusalém. Então, aqui o Paulo menciona o seu primeiro retorno a Jerusalém. Nós já vimos isso aí lá em Atos 9. Né? Atos 9 vai falar dessa conversão de Saulo. E aí, depois dessa conversão de Saulo, ele passa um tempo lá em Damasco, em toda aquela região. Aí, depois disso, ele foge e vem para Jerusalém, quando ele encontra Pedro e Tiago, né? Que o acolhem lá e tal. E aí, depois ele arruma uma discussão com alguns judeus de fala grega. Ele arruma uma discussão com esses judeus e aí eles começam a perseguir e ele sai de lá. E é quando ele conta essa experiência, né, que aconteceu. Então não me lembro em qual cave mais fundo, mas nós já tratamos a respeito disso. Só se procurar aí lá no Atos capítulo 9, nós vamos estar falando a respeito disso, ok? Então, quando Paulo retorna, conforme vimos no capítulo 9, né, ele encontra-se com Pedro e Tiago e depois dos judeus helenistas começarem a se opor a ele, retornou para Tarso até ser procurado por Barnabé. Então ele volta para a região da Cilícia, depois de tudo isso acontece, até depois de ser procurado por Barnabé e eles consolidarem, né, a igreja e tornarem, de certa forma, ela uma base, a igreja lá em Antioquia da Síria. Tá? Aqui, Paulo nos mostra algo que ficou oculto no capítulo 9. Quando a gente estudou o capítulo 9, não dava para ver. O que? Essa experiência que ele teve no templo. Segundo ele, quando ele estava orando, ele estava em estado de êxtase no templo. Deus, o próprio Deus que ele vê, afirma que eles rejeitariam o seu testemunho, que ele deveria se dedicar aos gentios. Lá no capítulo 9 nós não vemos isso, nós só vemos essa perseguição que os judeus de fala grega têm com ele, e ele sai e vai para Tarso, né? Eles dão um jeito de tirar ele de lá, mandam ele para a região portuária ali, e de lá ele vai para Tarso. Mas agora ele entra nesse detalhe que ele não tinha aqui o texto, né? Que Lucas, no caso, não tinha colocado lá no capítulo 9, que é de quando ele estava no templo, entrou em êxtase, viu a Deus, o próprio Deus falou com ele, falou assim, vai embora. Então quando ele sai, lá no capítulo 9, quando ele sai de Jerusalém no seu primeiro retorno, não necessariamente ele sai fugido por conta da perseguição, mas ele sai porque o próprio Deus falou para ele ir, porque eles viriam persegui-lo e não o escutariam. Inclusive ele tenta dialogar com Deus, dizendo, mas eles sabem de tudo que eu fiz, da mesma forma que ele está tentando dialogar com esses homens aqui agora e justificar. Ele tentou justificar antes com Deus e agora ele está tentando justificar com esses homens, mas eles não aceitaram e não aceitarão agora o seu testemunho, né? Então é isso que acontece. Ele deixa claro que o próprio Deus aí, nesse caso, no capítulo 9, né, nessa experiência que tem no capítulo 9, mas que estava oculta, o próprio Deus também já diz para ele que o lugar dele, ou que o ministério dele será entre os gentios. Só um fator interessante aqui para a gente poder observar. Não sei se você se lembra aí dos comentários que nós fizemos sobre os capítulos anteriores, inclusive da chegada de Paulo a Jerusalém, no seu retorno, desde quando ele se encontra com os presbíteros lá de Efésios, né? O de Éfeso, ele encontra com eles e aí ele fala para eles que o Espírito já havia
revelado o sofrimento que ele teria que passar, e nesse retorno dele, e dali para frente, né? Depois também, quando eles estão lá em Antioquia, né? Um profeta também se levanta e diz o que iria acontecer com ele, mas como ele já sabia, ainda assim eles insistem em tentar convencer a Paulo de não ir para Jerusalém, mas ele insiste que tem que vir. Então, de novo, né? O que nós vemos aí da experiência de Paulo não é que ele saiu fugido simplesmente da perseguição, mas o próprio Deus havia falado para ele sair. E agora ele volta para ser perseguido e o próprio Deus diz para ele que ele tem que vir. Então, antes, né, anterior, primeiro, a questão da perseguição ou não, do sofrimento ou não que ele passaria, o Paulo está sujeito à vontade de Deus, ok? Só uma observação que não poderia passar batida. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem tudo que eu fiz, acompanharam tudo. Então Paulo ele vai e argumenta com Deus em oração a favor dos judeus. É a favor deles que ele está argumentando com Deus. Ele está dizendo assim, olha, tem que alcançar esse povo. Uma dor que Paulo constantemente sentia em Romanos, a gente observa isso, né? Romanos 9 ao 11, né? Se não me engano, a gente vê isso com mais clareza. O Paulo ele tinha o seu coração voltado aos judeus. O seu ministério era entre os gentios. Ele amava os gentios, ele aprendeu a amar os gentios, ele dedicou sua vida aos gentios, ele expandiu o evangelho aos gentios. Mas o seu coração também estava ligado aos judeus, porque faziam parte do seu povo. Ele tinha um forte amor por esse povo. Então essa atitude demonstra o desejo de salvação de Paulo por seu povo. Porém, a resposta de Deus mostra a dureza do povo e afirma que viria a se consolidar. O que viria a se consolidar, ou seja, o ministério de Paulo aos gentios. Então a resposta de Deus mostra, olha, esse povo está com o coração duro. E Deus não está dizendo, eu vou quebrar o coração desse povo, vou quebrantar o coração desse povo. Não. Deus não diz isso, não promete isso para Paulo. Ele simplesmente diz, vá embora e o seu ministério será entre os gentios. Versos 22 ao 30 agora, para a gente já ir finalizando, né? A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Isso? Ué, isso o quê? Quando ele falou essas palavras que eu quero fazer questão de voltar. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Então é isso que está dizendo aqui, que eles ouviram, que a multidão ouviu Paulo, até ele dizer isso, que Deus deu para ele uma ordem de ir aos gentios. Isso era inaceitável para o povo. Mas vamos continuar lendo aqui. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Perceba que primeiro quem vai ser interrogado é Paulo, tá? E ele vai ser interrogado de um jeito bem a la romana, né? A medida romana. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante, que estava acima dele. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano.
No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Bom, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso, né? Eu fiz questão de voltar lá atrás para a gente poder conferir o que foi isso que o Paulo disse. Então, o fator inaceitável do discurso de Paulo foi Deus estender-se aos gentios. Foi Deus movimentar-se em favor dos gentios. Isso já era inaceitável desde o Antigo Testamento. É interessante quando a gente vai ver Abacuque, é interessante quando a gente vai ver o Jeremias, é interessante quando a gente vê quando Deus revela o seguinte, ele fala assim, vou levantar a Síria, vou levantar a Babilônia, um povo que é contra mim, vou levantar eles para poder trazer juízo, para poder fazer justiça, exercer a minha justiça sobre os judeus. Os próprios profetas se comportavam dizendo assim, não é possível, isso não é da sua índole, Deus, não dá para aceitar isso. Então esse povo gentil, esse povo que tinha outros deuses, esse povo que era um povo contra o Deus de Israel, esse povo que se colocava contra a nação de Israel, esse povo que quando teve a oportunidade, foi Deus quem permitiu isso, escravizou a nação de Israel, escravizou o povo judeu, a tribo do sul, a tribo do norte, o povo de Israel. Então, esse povo tem na história uma relação com os gentios que é uma relação de ódio. Quando eles voltaram do exílio depois dos 70 anos na Babilônia, isso falando de Jerusalém, falando de Judá, né, da tribo do sul, quando eles voltaram das tribos do sul, quando eles voltaram de lá, depois desses 70 anos, praticamente eles não tiveram muito tempo em liberdade mais. Nesse momento, eles estavam escravos de Roma. É uma escravidão que mantinha certa liberdade, porque fazia parte do governo romano, mas da forma política, né, com que Roma agia, mas eles estavam debaixo desse jugo romano. Então isso para eles era praticamente inaceitável, né? Baseado na sua história de formação, Deus nunca poderia ser Deus dos gentios. Afinal, eles sabiam muito bem que eles os escravizaram e que adoravam deuses muito diferentes do Deus verdadeiro. Então isso foi o fator inaceitável. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Porque depois que a coisa esquentou, começaram a jogar poeira para cima, começaram a gritar, falaram, mata esse cara, tira ele da face da terra. Aí eles tiraram Paulo, que aí ele perdeu a voz, já não estavam mais dando atenção para ele, não queriam saber de nada, só queriam que ele morresse. Tiraram ele de lá, levaram lá para a fortaleza de Antônia, para o lugar onde ficava preso, levaram para lá, e aí já o amarraram, o prenderam, eles prendiam ele suspendido pelas mãos, levantado um pouco do chão, de forma que os pés não alcançavam o chão, e já iam açoitá-lo para que debaixo de açoite fosse interrogado a respeito de por que eles tinham tanto ódio dele. E aí então, quando eles vão fazer isso e ele já está amarrado, ele vira para o centurião, aquele que era responsável por uma centúria, né, por 100 soldados, ele vira para ele e fala assim, vocês têm o direito? Ele sabia que não, né? E, então ele está fazendo ali uma pergunta de forma ali irônica, né? Então, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? E aí o centurião falou, o cidadão romano, vai lá no comandante, falou, opa, comandante, eu acho que nós estamos agindo errado aí, o negócio aqui vai azedar pra gente. Então, com esse retorno do tumulto, o Paulo é encaminhado às ordens do comandante à fortaleza para ser interrogado sob açoites. Quando Paulo percebe que vai acontecer, usa seu crachá, observe que eu escrevi crachá entre aspas, né? É porque ele não existia um documento, não tinha um documento ali que provasse isso, mas ele usa esse crachá de cidadão romano,
Segundo o comentário de Genebra, só para a gente poder entender essa questão histórica, né? A cidadania romana se constituía num status social muito valorizado. Ou seja, não era todo mundo que estava debaixo do governo romano que era um cidadão romano. O cidadão, desde a época da Grécia Antiga, era aquele que tinha privilégios. Ele era um cidadão. Nem todo mundo que ali vivia era cidadão. Cidadão era aquele que tinha o direito à cidadania. Não era a cidadania que era um direito. Era o cidadão que ganhava esse direito da cidadania. Ok? Não era direito de todos, né? Isso que eu quis dizer. Então, era um status social muito valorizado. Geralmente conferido, quem tinha, né? Era conferido àqueles das camadas sociais mais altas, as das famílias, né? De posse, e que ocupavam cargos governamentais. Então, eram aqueles que ocupavam já os cargos governamentais. Ou então, as pessoas que houvessem prestado valorosos serviços ao Estado, que tivessem de alguma forma feito algo que se destacou. Essa posição era então transferida para a família da pessoa. Paulo já nasceu como um cidadão, né, que é o que ele afirma. Se ele nasceu como um cidadão, a cidadania não foi algo que ele ganhou por algo que fez, por pertencer a um cargo governamental. Não era Paulo que pertencia a um cargo governamental, mas isso já vinha da sua família, talvez de pai, de avô e assim por diante, ok? Então esse era o seu status, essa era a sua condição. No dia seguinte, então Paulo permaneceu preso, apesar de tudo, mas não foi açoitado, tá? Permaneceu preso e no dia seguinte o comandante toma uma iniciativa. Ele vai lá e junta o sinédrio, junta a liderança, fala assim: vocês reúnem aí, que eu vou trazer o Paulo para cá e vocês vão ouvir ele. E eu quero entender o que está acontecendo. Então essa já foi a atitude agora do comandante. Então, após reconhecerem a cidadania de Paulo, os soldados o soltaram e o comandante, alarmado com a situação e temendo também provavelmente, temendo um futuro problema, a fim de saber por qual motivo os judeus tinham tanto ódio de Paulo e qual a natureza de suas acusações, libertou Paulo. Esse é algo que a gente tem que observar. Paulo então passa a estar livre, né? E pediu que o sinédrio se reunisse para ouvi-lo. Bom, aí no próximo capítulo 23 nós vamos ver o discurso de Paulo lá no sinédrio, tá? Em síntese, o que nós vimos hoje? Bom, nós vimos a defesa de Paulo em aramaico e o porquê, né, falar nesse idioma fez com que seus ouvintes ficassem atentos, ok? Vimos também como Paulo usa dessa oportunidade para dar seu testemunho de conversão e chamado aos gentios por ordem direta de Deus, com base na dureza do coração dos gentios, dos judeus, lendo errado. Como, ao dar seu testemunho, Paulo enfatiza seu desejo colocado diante de Deus de que os judeus o ouvissem e pudessem ser conduzidos ao arrependimento. Então, algo que estava presente no coração de Paulo em favor dos judeus. Nós vimos também como no discurso de Paulo, a fala que causou maior ódio dos judeus foi afirmar que Deus tinha interesse em que os gentios o conhecessem como Deus deles. E vimos também como Paulo, no momento em que ia ser açoitado, reivindica seu direito de cidadão romano e como, a partir disso, o comandante o liberta e pede ao sinédrio que se reúna para ouvir. Bom, e na prática, o que a gente pode extrair, aprender, né, desse texto de hoje? Pelo menos 3 coisas, com certeza mais que 3, mas pelo menos 3, as quais eu coloquei a primeira. A estratégia não é necessariamente algo santo ou profano, podendo ser usada debaixo da liberdade concedida por Deus, sempre respeitando os seus limites. Então, estratégia não é uma questão, não é algo santo, não pode ser santificado, não pode se dizer, não, a gente tem sempre usar uma estratégia, tudo tem que ser com estratégia, não é nesse sentido, e tampouco
contra aqueles que dizem assim, não, Deus tem a soberania de tudo e tudo, nós não precisamos ter estratégia alguma, condenam a estratégia, também não é um fato, tá? A Bíblia também não aprova. A Bíblia não diz que tudo depende de estratégia e tampouco diz que a estratégia é algo ruim, ok? Então, estratégia é algo que pode ser usado sempre respeitando os seus limites. E os limites da estratégia é exatamente a soberania, a vontade de Deus, ok? Então, Paulo usa a estratégia do idioma, o idioma foi uma estratégia, da retórica para o convencimento, ou seja, ele começa trazendo aquilo que poderia ser provado pelas testemunhas que ali estavam e tal. Mas, em última instância, o próprio Deus o alertou sobre a dureza do coração dos judeus e como Paulo deveria sofrer. Então, em última instância, tem isso. Paulo sujeitou, ele usou de estratégia, mas ele sujeitou a sua estratégia à vontade de Deus dentro daquilo que já havia sido revelado a ele. Ok? Então, algo que a gente pode trazer para a nossa vida. Segundo, dificuldades muitas vezes são oportunidades de testemunho. Vou até repetir a leitura. Dificuldades muitas vezes, não quer dizer que dificuldade por si só é um fator, tá? Mas a dificuldade muitas vezes, ou seja, muitas das nossas dificuldades, nem todas, mas muitas delas, são oportunidades da gente testemunhar. Diante da perseguição sofrida, Paulo ganha voz para testemunhar sobre Cristo. Afinal, essa era a finalidade de sua vida. Ele foi fiel a isso. Em alguns momentos, Paulo é poupado de sofrimentos e de perder a vida. Mas em outros momentos isso não acontece. Ele é fiel em todas as oportunidades. É isso que eu estou querendo dizer com relação a essas dificuldades. Porque existem dificuldades que nós podemos nos livrar delas. E nos livrar delas, de certa forma, vai ser também uma maneira de testemunhar a respeito de como Deus nos livra de algumas tribulações, de algumas aflições, de algumas dificuldades, né? De como Deus provê uma saída para essa dificuldade. Assim como para Paulo, fugindo, desceu por um cesto, fugiu de cadeia, entendeu? Não só Paulo, como muitos outros. Então, nem todas as vezes que Paulo estava ali sofrendo, ele teve que se sujeitar. Várias vezes ele pôde fugir. Nós vimos isso já em alguns estudos nossos anteriores em Atos. Isso aconteceu com ele e com outros, tá? Inclusive por intervenção divina. Foi poupado ali de perder a sua vida, mas chegou um momento que Paulo não foi poupado, sua vida não foi poupada. Esse é um momento que também, de certa forma, foi poupado no sofrimento, o sofrimento do açoite, mas outros sofrimentos não foram poupados. Mas Paulo foi fiel, e é isso que eu quero trazer como princípio para nós. Paulo foi fiel em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades ele foi fiel a Deus, ele não fugiu. Ele já vem em direção a Jerusalém de longe, sabendo tudo que ele teria que passar. Ok? Então ele manteve ali a sua fidelidade. Momentos, coisas ruins que nos acontecem, dificuldades não são motivo, mas oportunidade, muitas vezes, para a gente poder dar testemunho a respeito de Deus. Terceiro lugar e último. Deus mostra a sua soberania, movimentando o cenário para que sua vontade se cumpra. Olha Deus agindo nessa história toda, que fantástico. Deus, por meio dos direitos da cidadania de Paulo, faz com que o comandante, usando de sua autoridade, leve Paulo até o sinédrio, a fim de que estes o ouvissem. Então, aquilo que é a vontade de Deus, no caso, de que Paulo fosse usado como testemunha pública, Paulo foi usado como testemunha pública para o público em geral, para os judeus ali em geral, por meio daquele tumulto todo. E depois de ter acontecido aquele tumulto todo, Deus está ali movimentando e agora faz com que o comandante, usando da sua autoridade, reúna o sinédrio para que Paulo possa pregar para eles também. Então, isso é uma coisa muito legal da gente poder aprender, né? Como que Deus vai agindo na história.
como que Deus está agindo na história. E nem o próprio Paulo, nem ninguém, só depois que a gente lê esse relato é que nós vamos entender como que Deus estava ali agindo. Se não fosse a gente ler esse relato de Lucas, né, a gente não conheceria. Mas assim, Paulo provavelmente no meio dessa situação toda, ele confiava em Deus, mas não conseguia compreender como Deus estava agindo, como a gente consegue ler e entender hoje, né? Lucas traz isso para nós. Mas ele estava ali confiante em Deus, mesmo em meio a todas essas situações. Deus está em todas as situações, mexendo ali, movimentando. Ok? Bom, então é isso. Espero aí ter contribuído, ter ajudado e não atrapalhado, tá, a sua leitura e interpretação. Espero ter sido um facilitador nesse sentido. E que Deus abençoe aí a nossa semana, né? Até a semana que vem, tá? Se você curtiu, vai lá, põe o seu joinha, compartilha, comenta, tá bom? E se inscreve no nosso canal. Até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir.